Boa noite, sejam muito bem-vindos. O tema dessa noite, ele, ele é para trazer ao seu coração é, uma reflexão bem necessária. Quando nós não conseguimos ser muito gratos a Jesus, na prática, não é falar eu te agradeço, Jesus. Quando você não consegue ser uma pessoa que louva Jesus, na prática, não é cantar música. A música pode impulsionar alguma coisa que você não esteja necessariamente vivenciando, experimentando. A música pode dizer, como uma linda canção que acabamos de cantar, Preciso de Ti, mais do que tudo, e isso não tem nada a ver com os fatos da vida. Você está aí? Você já chegou, amém? Então, aquilo que nós cantamos pode não expressar fato nenhum da nossa vida, fato nenhum do nosso dia a dia com Deus. Então, preste atenção. A libertação, que é o meu tema hoje, eu vou falar sobre libertação, esse é o tema. A libertação, ela é o que determina a devoção que você vai ter a Cristo. O quanto você é liberto, livre, o quanto você é livre, é o que determina se você busca Deus, se você tem vida com Deus, se você é alguém íntimo de Deus, se você vive em louvor, não forçadamente. Quem é liberto, você vai ver comigo aqui hoje, ele não tem sobre si dificuldades, limites, ele não tem nenhum tipo de limitação para explodir em louvor, para cantar ao Senhor, ou falar palavras de gratidão. Para você ser grato, você precisa reconhecer o que foi feito por você. Para você ser grato, você precisa ter consciência do que foi que fizeram por você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a pregação, a mensagem que te levou a Cristo? O que te fez entrar em Jesus? Essa pergunta, ela tem que expor a realidade da igreja atualmente. Deixa eu trazer algo para você aqui. Se a mensagem que te levou a Jesus não foi a consciência de quem você era, em inimizade a Deus, um pecador, alguém que se continuasse caminhando da forma que vinha, seria condenado. Se não foi essa mensagem que te levou para Jesus, provavelmente você não está nele. Porque ninguém vai a Jesus para dizer que dele você precisa uma bênção. Isso não leva você à pessoa de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo mundo ser abençoado e ter portas de emprego. Não é isso que está escrito? É para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Então a mensagem de Deus que leva a pessoa a Jesus é a consciência de quem ela era, daquilo que ela estava sendo. O reconhecimento da forma como nós estávamos sem Cristo. Você está aí? Estou introduzindo para você entender. Então, a libertação, para muitos de vocês, não é um fato que você celebra. Você não fala, eu sei o quanto sou livre, talvez, pelo fato de não lembrar, de não compreender, ou de não te fizeram entender por meio do evangelho que você estava preso. Você não estava lá no pecado porque você estava desorientado, falta de conhecimento. Não nos falta conhecimento, nos falta experimentar. Não nos falta, não é falta de conhecimento de Deus. O dia que a igreja começar a lembrar das mensagens pregadas no domingo, ela vai explodir em louvor. Não vai. Não é isso. Não falta encher a mente. Você está aí? Falta sentir o sabor. Falta falar, eu sei do que está sendo dito. Falta dizer, eu vivi isso que ele está falando. Eu sei bem, por isso que eu sou do jeito que sou. A minha gratidão a Jesus é por conta disso que ele está falando ali. Tudo isso que Jesus trouxe sobre mim me faz ser quem eu sou, me faz fazer o que faço. Eu louvo, eu adoro, eu me entrego. Tudo que dou para Jesus, eu dou por causa da minha gratidão a Ele. Isso faz uma pessoa ser alguém que louva Jesus. Não é à toa que Jesus falou assim para uma mulher totalmente pecadora, para os olhos daquelas pessoas da sala. A mulher estava ali exagerando na adoração e de repente ela está lavando os pés de Jesus com as lágrimas.
Ela chorava tanto que produzia lágrimas a ponto de poder lavar os pés de Jesus e secando com o próprio cabelo. Cabelo para a mulher, ainda mais na cultura daquela, é uma coisa honrosa, é uma coisa bela. E ela estava ali pouco se importando com o conceito de todos aqueles naquela sala, e nem muito menos para as suas próprias honras. Ela só queria beijar os pés, lavar, secar e beijar. Ela queria cuidar de Jesus e o que ela conseguiu não foi as mãos. Ou a outra que ungiu a cabeça. Não, ela foi para os pés. Agora, olha o que está acontecendo. Jesus pegou e falou assim para o homem que julgou ela, o dono da casa: eu entrei em tua casa, você não fez nada disso por mim. Aí ele faz uma parábola. Um homem tinha tanto a perdoar, o outro tinha 2 tantos a perdoar. Ele diz: quem no final, por ser perdoado, mais ama? Ele falou: quem mais foi perdoado. Ele diz: por isso, quem mais é perdoado, muito ama. A consciência do que foi a libertação sobre a minha vida faz com que eu me entregue e eu queira Jesus de uma forma como os outros não querem. Pastor, eu não sei, eu não consigo seguir Jesus assim. Provavelmente ou você não foi liberto ou não te pregaram a mensagem do Evangelho. Você não foi, não anunciaram para você o Evangelho. Te contaram um Jesus que fica fazendo Cristo milagreiro. É um Jesus que não tem nada para fazer, ele fica lá no céu fazendo milagre, para se exibir. Porque se ele não, no milagre que ele faz, ele não se revela a ponto de nos fascinar, que Cristo fajuto é esse? Deus não faz milagres por milagres. Deus não se exibe. Deus quer glória. Então, tudo que ele exibe de si é para que seja reconhecido e reverenciado. Você está aí comigo, irmão? Então, preste atenção. Pastor, a minha vida, então, de devoção a Deus é fraca por causa que a mensagem que eu criei é assim também, fajuta. Fato. A igreja cristã, ela se converte a nada, a ninguém. Aliás, a palavra converter é sair de um estado para outro. Nós vamos falar da palavra estado aqui. E sabe o que acontece? As pessoas não reconhecem o estado que estava anterior a Jesus. Então, isso não gera liberdade, que, por sua vez, não vai gerar devoção. Você não tem o que se devotar. Você está preso e não sabe que está preso. Ninguém te falou, você está preso, precisa ser liberto. Você se viu como alguém sozinho, desamparado, precisando de uma mensagem de esperança, de autoestima, que motiva você para a vida, para crescer, para usar melhor o seu dinheiro, para cuidar melhor de sua família, não necessariamente santificar, cuidar melhor, ser uma pessoa melhor. O Evangelho foi isso para você? Foi isso que te anunciaram? Meu Deus. Reflete a sua adoração. Quando eu falo adoração, vamos ampliar aqui. Quando eu falo louvor aqui, não estou falando de música, estou falando de canto na igreja. Estou falando de vida de gratidão, exaltação. Eu estou falando de reconhecimento, de elogio. Você não vai chegar e elogiar qualquer pessoa. Talvez entre um e outro, vamos supor Rafael e Cadu. Cara, o Cadu é tão chegado a mim que eu tenho tantos atributos para falar para o Cadu. Cadu é fiel. Cara, o Cadu é presente. O Cadu, ele vibra com as minhas alegrias. Eu não sei, cara. O que seria de mim na minha vida se eu não tivesse o Cadu nela? Agora, eu chego para o Rafael. Rafael não é nada disso. Como é que eu vou falar isso para o Rafael? Talvez você não consiga dar o elogio devido a Deus, dar a devida gratidão, honra, porque você não entendeu o que ele fez por você. Por quê? Porque não te pregaram. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não forem enviados? Como crerão daquele que nada ouviram? São perguntas que Paulo faz em Romanos 9. Mas como crerão daquele que nada ouviram? Eu vou fazer vou pegar aí o texto e vou mudar um pouco. Como crerão naquele que de fato eles não ouviram sobre ele? Porque ouvir, nós estamos ouvindo uma versão a respeito dele. Você está aí comigo? Eu gastei tempo introduzindo, porque eu não quero que essa mensagem caia na sua análise de, tá bom, libertação. É demônio, né? Sai. Então, é isso aí. Eu não estou endemoniado não, pastor. Obrigado. Querido, ser livre é ser livre. A Bíblia prega uma liberdade, tão liberdade, que ela fala assim, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Você é tão livre que você é livre para ser carnal. Você é tão livre que a Bíblia pede
uma autogerência responsável. Ela está dizendo, você, por ser tão posto em liberdade, precisa cuidar muito disso. Porque você pode, em liberdade, mostrar que, na verdade, o que você ama é a lama. Você está aí? Não é isso? A famosa frase de Charles Spurgeon. Um porco, ele gosta da lama. A ovelha, ela pode até sujar a sua lã de lama, mas não é o ambiente dela. Então, se você gosta de rolar na lama do pecado, provavelmente você não é uma pessoa que foi salva por Cristo. Você está precisando de salvação. E eu me refiro a todos. Pastor, já batizei e já fui bispo, apóstolo, semideus. E já li a Bíblia toda, 2 vezes, capa a capa. E o nosso texto é Lucas, capítulo 13, verso 10. Está pronto? Está convencido? Vamos ouvir? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 13, 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. E, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Amém. Você pegou o texto? Nós vamos falar sobre esse texto, sobre a história dessa mulher, procurando aqui princípios, entendendo aqui, compreendendo a libertação. Eu quero falar sobre libertação. E o que acontece? Por que escolha desse texto? Primeiro, é um milagre específico do evangelista Lucas. Lucas, ele fez a narrativa dessa cura. E quantas foram as curas maravilhosas que Jesus fez, gente? Inúmeras. Um homem de uma mão mirrada, a mão é restaurada, pessoas que voltam da morte para a vida, o próprio milagre da orelha que o soldado lá, Pedro corta a orelha, Jesus põe de volta, uma cirurgia plástica. Jesus ele fez milagres inusitados, cuspindo na terra, fazendo lodo, passando no olho do cego, falando, vai se lavar lá no tanque. E enquanto ele ia, ele começou a ver. Jesus ele curou coisas que não eram comuns na época. Por exemplo, o leproso ele era considerado impuro, ele ficava num lugar recluso, numa cidade de refúgio. A Bíblia já dizia, já tinha determinado que nas cidades de Israel deveria ter um canto para a pessoa que ficasse leprosa. Lá, você já sabia, o canto das pessoas que têm problema, qualquer tipo de problema na pele. E lá você não entra, eles têm problemas. Então o leproso ele andava à margem da sociedade, distante de todos. A Bíblia diz que Jesus foi lá e tocou na lepra de alguém. E 10 leprosos ficaram curados. É interessante que Jesus ele fez dezenas de milagres. Só que Lucas escolhe especificamente, porque no geral, os milagres eles são repetidos nos evangelhos. Mateus e Marcos repetem muitos milagres. João traz um milagre lá do cego de nascença. O cara nunca viu nada. E Jesus ele vai curar esse homem. Beleza, mas aqui nós temos a cura de uma mulher. E o porquê que é interessante notar que Lucas é o autor desse livro?
porque Lucas é chamado por Paulo, em Colossenses 4,14, de o amado médico. Lucas era médico. Agora, nós temos uma visão de um médico narrando uma enfermidade que não era gerada por nenhuma questão física. A mulher andava encurvada, ela de modo algum, ou seja, não tem posição que ela fizesse isso aqui, ó. Há 18 anos uma pessoa andar assim. Nós não sabemos o nível da encurvatura, mas nós sabemos que aquela mulher estava há 18 anos e Lucas, ele faz, com essa maestria que ele tem, a narrativa de uma forma que você entenda a gravidade do assunto. É uma mulher de Israel, é uma mulher praticante da fé judaica, ela está ali fiel, ela está ali buscando a Deus, ela está ali há 18 anos nessa condição e ainda assim, num dia de sábado, ela está lá na sinagoga para então ouvir da lei do Senhor, para então aprender mais do seu Deus. Agora, preste atenção, nós estamos falando que um médico, ele teve coragem de falar, a raiz do problema dela não está no físico. A raiz do problema dela está no espiritual. Existe uma possessão, ele chama de possessão. Ele diz, ela está possuída por um espírito, algo tomou a vida dela, aprendeu, levou para ele, tomou ela para ele. Ela é desse ser, tem algo que prendeu a vida dela. Isso é que é possuir. A palavra possuir tem uma força, uma ideia de algo que alguém vem, amarra e toma para si, subjugou. É como se eu pegasse você e sequestrasse, mantivesse você num lugar. Falou, olha, agora teu novo habitat é esse quartinho, porque eu te subjuguei, eu te amarrei, você não tem como sair daqui. Você não terá forças, você não terá nenhum tipo de recurso, você agora está condicionado a viver nesse espaço que eu te dei. O texto é mais enfático ainda, porque Jesus, ele abre o reino espiritual para dizer o seguinte, ei, essa mulher é uma filha de Abraão e Satanás prendeu ela. Então, preste atenção aqui. Nós precisamos começar a observar que, se por um lado um médico faz uma contribuição dessa, atualmente, o lado científico, ele está um pouco se aflorando. Não é à toa que a Bíblia diz que a ciência há de se multiplicar. Preste atenção. O que a gente tem hoje? Nós criamos uma ideia para nós de que o ser humano é corpo, você fala, e você já sabe o que eu vou dizer. Essa ideia dessa repartição, aqui é o espírito, aqui é a alma, aqui é o corpo, biblicamente não existe. A Bíblia cita alma, a Bíblia cita espírito, a Bíblia cita corpo, mas a Bíblia não coloca o homem como alguém que pode viver uma experiência na alma que não se traduz no corpo, ou no corpo que não se traduz na... Não existe uma possibilidade de você isolar uma parte de você dizendo, a minha alma é uma bagunça, mas o meu espírito é cheio de Deus. Não existe isso. Você é um ser pleno, total. Paulo reparte o homem como homem interior e homem exterior. O homem de dentro e o homem de fora. Nós precisamos começar a limpar a nossa mente dessa ciência que fez com que a gente enxergasse a Bíblia, condicionasse a Bíblia a certas interpretações que a Bíblia não tem. A Bíblia não possui isso. É tão íntimo a sua alma do seu espírito que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é capaz de penetrar a ponto de dividir a alma, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque ele está dizendo, é algo tão... Ninguém sabe onde inicia uma coisa e termina a outra. Ninguém sabe como colocar de um lado o que é emoção, o que é espiritualidade, que a palavra de Deus é tão profunda que ela é capaz de fazer isso. Não está dizendo que ela faça, está dizendo da profundidade com que ela age em você. Ela vai a um ponto tão profundo em você, um ponto tão íntimo. Estamos juntos? Você entendeu que a Bíblia não tem essa repartição? Então preste atenção. Uma vez que o teu ser está aprisionado, uma vez que você está preso em alguma coisa, toda a sua vida está amarrada a isso. Um pecado que você põe para dentro está contaminando toda a sua vida. Um espírito maligno que você permite atuar sobre você vai gerar, sim, algum problema.
E cá para nós, o espírito pode ser espírito, mas a encurvatura era física. E ainda tem uma questão emocional. Porque deixa eu te contar uma coisa. Essa mulher está onde? Onde diz o texto que ela está? E Jesus também? Na sinagoga. Como é que funcionava uma sinagoga e como que funciona até hoje? Mulheres ficavam em cima e homens aqui, ó. Todos estavam ouvindo a palavra. Alguém acima dos 30 podia falar. Jesus era esse, que no dia de sábado vai falar. Então preste atenção. Quando Jesus está aqui se dirigindo ao povo, abriu ali o texto sagrado e vai falar, de repente ele olha e vê a mulher. Aí ele diz assim: mulher, fica livre da tua enfermidade. Ele chama ela, vem, e ele diz: fica livre da tua enfermidade. Aquela mulher vem até Jesus. Ela se torna o centro daquela coisa. Lembra? Aqui só tem homem. Só que é interessante que o negócio é tão sério, o nível da liberdade que Jesus precisou exercer de poder sobre a vida daquela mulher é tão profundo que aquela mulher ela vem ainda assim, ó. Jesus declarou a liberdade dela e ela continua. Foi preciso que Jesus fizesse a atitude bíblica de autoridade, que é impor as mãos. Aí a Bíblia diz que ele colocou as mãos e falou. Aí ela pegou, ele coloca as mãos sobre ela e ela se endireita imediatamente. Então preste atenção, era um nível tão profundo que Jesus precisou literalmente arrancar aquela mulher daquela condição. É possível, meu irmão, preste atenção, que as pessoas, que você já esteja familiarizado com a sua realidade, com a sua condição. É possível que você já esteja possuído, tomado até por espíritos demoníacos e acostumado a viver dessa maneira. A circunstância que você entra, você começa a orbitar, girar em torno dela, e parece que aquilo ali é comum, é normal, que você nem mais consegue ouvir uma proclamação de libertação. Daqui a pouco eu vou te explicar isso. Mas essa mulher, literalmente, ela ficou possessa, tomada, presa. O diabo conquistou, amarrou para ele, atou. Você tem noção do que é isso? Você se condicionar a ficar num estado, não questionando esse estado, não procurando ajuda. Lucas, ele tem uma ênfase no poder de Cristo. Eu já falei para vocês aqui, nenhum dos evangelistas falam tanto do Espírito Santo, do poder ativo de Deus sobre a vida das pessoas. E é interessante que se você abrir a sua Bíblia em Lucas 4,16, eu vou ser rápido, só anote então, ou leia no telão. Diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, de novo, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? O que está acontecendo aqui? Basicamente, a profecia é: Jesus mudará o estado da vida das pessoas. Jesus virá pelo poder do Espírito para achar a pessoa numa condição e deixá-la noutro estado. Você está aí, meu irmão? Amém? Então, a impossibilidade no Evangelho de você entrar em Jesus e ficar do mesmo jeito. Ei? Estamos juntos aí, gente? O que está acontecendo nesse texto? De novo, numa sinagoga. Agora Jesus, ao invés de ficar aqui falando blá, 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 porque de novo, ele vai ensinar, de novo, ele vai ter oportunidade de falar. E ao invés dele ficar ensinando, falando apenas do texto,
ele está tentando trazer o poder do texto. Ele está tentando dizer, olha, há um poder na mensagem que eu estou aqui proclamando. Há um poder naquilo que eu vim trazer. Ele disse, hoje se cumpriu. E quem somente narrou este fato? Lucas. Lucas está doido para que a gente veja Jesus de um ângulo do poder ativo, de que sobre ele estava a pessoa de Deus. Deus agia por meio de Jesus e, basicamente, Lucas quer trazer uma ideia de Jesus atuava libertando os cativos. Jesus chegava na pessoa, mostrava o estado de prisão que aquela pessoa se encontrava e então proclamava, dizia, anunciava, chegava para ela e ordenava a libertação na vida dela. Não é à toa, para alguns aqui isso já é batido, mas para outros, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, um texto também de Lucas. Lucas vai narrar, no 37, as palavras de Pedro na casa de Cornélio. Cornélio é um homem que tinha uma piedade, que buscava Deus, mas Deus vai dar uma experiência para ele, vai chamar Pedro até a casa de Cornélio, que Cornélio está indo lá pregar. Texto também de Lucas. E o que o texto diz? 10:37. Olha aí, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. As palavras de Lucas, elas são sempre enfáticas ao dizer, Deus ungiu Jesus para se opor. É um poder de Deus que se opõe ao poder das trevas. É o poder de Deus que se opõe e que pode chegar a encontrar a pessoa num estado e proclamar sobre ela liberdade e trazê-la para Deus. Meu irmão, presta atenção. Eu não sei se você entende a tua condição. Eu não sei se você entende a condição das pessoas, mas elas não são pessoas desinformadas. As pessoas não estão desinformadas de Cristo. As pessoas não estão sem ouvir Jesus. Atualmente, naquilo que nós podemos aqui, a nossa sociedade, aonde nós estamos, não há desinformação. Há uma necessidade do poder ativo de Deus. Há uma necessidade da gente ter poder de Deus para falar que o Senhor te ponha em liberdade. Porque nós não temos mais que ficar falando para as pessoas de um evangelho que elas veem vantagem em seguir. Elas precisam saber a real condição delas. É como se você estivesse vendendo um produto, pelo amor de Deus, mal comparando, que a pessoa olha e fala assim, mas eu não preciso disso. É nesse nível. E o convencimento não é o que vai fazer a pessoa querer o produto evangelho. Ela terá que se reconhecer necessitada desse produto. Você entende o nível da liberdade? Com isso, a gente começa a pensar que a gente viu menos conversões do que a gente tem visto. A pessoa entra para Jesus para dar um jeitinho na vida, para ter uma filosofia melhor. Gente, todo mundo hoje está procurando. É quase que social. É bonito ver alguém exercer uma espiritualidade. Não. Nós estamos falando para as pessoas que o seguinte, se vocês sabem, mas vocês estão presos. Eu não sei se você sabe, mas você não consegue sair do teu estado de pecado. Eu não sei se você sabe, mas o teu pecado te destruirá. E eu não sei se você sabe que no final das contas o Deus que te ama vai te julgar e te condenar. Não porque Ele ama fazer isso, mas porque não há outra escolha para os caminhos que você ama e quer trilhar. Deus vai deixar você tomar caminhos autodestrutivos. E ainda temos um outro ponto. Quando Paulo vai falar em Efésios 2 sobre o mundo, ele não está falando de um mundo moralmente caótico. Ele está falando que o mundo tem um curso, que as pessoas estão todas andando nesse curso, é como se fosse todo mundo amarrado em todo mundo, aquelas correntes de prisioneiros, sabe? Partilhada, e está todo mundo indo num curso só do mundo, e a Bíblia diz assim, sob a influência da potestade do ar, dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Então cá para nós, meu irmão, eu não sei se os teus olhos vão se abrir,
Mas aquelas pessoas que você está querendo ganhar para Jesus, que você entende que estão ali com uma vida totalmente caótica, elas não estão ali porque são moralmente inferiores a você. Elas estão ali porque são pecadoras, da natureza delas. Mesmo Efésios que eu estou citando aqui, só brota ira para Deus, e ainda tem um agravante, que elas estão sob a influência dos príncipes, dos poderes do ar. Os espíritos malignos estão atuando. Não, o seu parente, ele não é tão maneiro que ele agora só precisa de Jesus para dar uma repaginadazinha, para dar uma melhorada na filosofia de vida, para ele enxergar a vida do ponto de vista do Jesus socialista. Nós não precisamos de um Jesus filosófico. Nós não precisamos de um Jesus que nos pregue uma ideia. Não, nós precisamos de um Jesus que nos dê uma vida. E se nós não temos condição de perceber nosso estado, ou de se revoltar com qualquer amarra que Satanás começa a vir e começa a colocar sobre a tua vida, se você não tem hoje uma rebelião às trevas, dizendo eu não aceito nenhum tipo de amarra nas minhas emoções, nas minhas finanças, na minha igreja, em lugar nenhum, eu aceito que Satanás venha e prenda. Se você não tem essa percepção de que o diabo, ele é um ser escravizador e que ele usa de enganos para vir te amarrando, o texto aqui, nós vamos falar um pouco mais disso, mas o texto está trabalhando essa ideia. A mesma palavra que Jesus usa para confrontar os caras que estão lá dizendo, num sábado, pode vir curar qualquer dia, tem que ser sábado. Jesus fala assim, mas num sábado, vocês até param o boi, que é um animal de serviço, vocês param o jumento, que é um animal de serviço, mas nesse mesmo sábado, eles estão lá presinhos, eles estão atados, eles não estão trabalhando. Mas aí, olha o que vocês fazem. Vocês os desamarram, não era para vocês estarem parados, mas aí você desamarra o animal para mantê-lo vivo, para cuidar deles, você desprende eles para levar de beber. Aí ele fala assim, será que num sábado eu não poderia livrar essa filha de Abraão, que está presa há 18 anos? Olha aí a ideia, ele está usando a mesma coisa, a mesma palavra para dizer, ela também foi presa, ela também teve um laço, Satanás também a prendeu. Então, meu irmão, presta atenção aqui, eu não sei se você compreende o texto de Paulo sobre os rebeldes da igreja. Não, pastor, a pessoa tem uma forma de ver diferente. Paulo falou uma forma de ver diferente na doutrina bíblica de rebelião. E ele disse mais, ele falou assim, essas pessoas cujo Satanás prendeu a vontade delas. Ele diz para que a gente confronte, para que se de alguma forma Deus conceda arrependimento a essas pessoas e elas voltam ao estado de si, de consciência. Porque uma pessoa possessa, ela não está consciente do seu estado, gente. Ela está como se fosse na Matrix. Ligaram ela nem sabe que está ali. Você lembra do filme? Tinha alguns que não sabiam que estava ali. Não era todo mundo que dominava a Matrix. É bom o novo? Quem já viu? Esses são muito críticos. É verdade? É ruim? Oh, meu Deus. Está na lista de filmes que eu quero ver. Quero ver o 007, Sem Tempo para Morrer. Isso é bom, né? Ficar sem tempo para morrer. A gente está assim mesmo, estamos sem tempo para morrer. Dá tempo não. Jesus, estamos sem tempo. Mal correria. O mundo não sabe que está preso. E agora? Romanos 8, algo interessante. 8:18. Paulo está falando de que essa experiência aqui é transitória e que tem algo vindo, tem algo para ser revelado. Foca nisso. Há algo a ser revelado. Paulo diz aí, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A glória há de ser revelada onde? Em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí ele diz, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, suportando as angústias até agora. O que está acontecendo aqui? Ele está colocando o seguinte,
Ei, os sofrimentos, eles não têm outra origem. Nós sofremos porque o pecado entrou. Tudo geme, tudo chora, toda a criação, assim como nós seres humanos, gememos. Aí ele vai colocar algo muito interessante, ele vai dizer, por quê? Lá no texto, o texto está seguindo, eu não estou ensinando o texto, mas só para você entender o contexto, ele diz que nós que temos as primícias, ele chama de primeiros frutos do Espírito, ele diz, nós gememos também. Por quê? Porque nós começamos a fluir numa nova vida de dentro para fora. Tem algo acontecendo dentro de mim, tem algo vindo de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora, que me faz olhar o tempo presente como um tempo angustioso, difícil, um tempo que não me traz prazer. Aí ele vai colocar que a criação toda está gemendo, está tudo caos, está tudo desconexo de Deus, está tudo então perdido. Ele diz, mais do que isso, a criação, ele usou esse termo para especificar tudo criado, tudo que Deus fez, inclusive os seres humanos, eles estão sujeitados à vaidade, ou seja, a algo sem sentido. Isso é vaidade, algo vão, algo à toa, algo vazio. Só que olha o estado, eles estão assim, só que está gemendo por algo. E qual é o algo que ele está gemendo? Eles querem a libertação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tem algo, tem uma liberdade brotando em você, você não está entendendo aí? Tem uma liberdade brotando em você, que é o parâmetro que Deus vai fazer para transbordar em toda a sua criação. É aquele texto de Paulo, é o mesmo princípio de Efésios. Nós somos a plenitude de Cristo. Ou seja, por meio de nós, Jesus mostra plenamente o que tudo deveria ser. A igreja é tudo que as demais coisas deveriam ser. Quando eu penso nisso, me dá uma angústia, não me dá uma alegria. Atualmente, eu sei que Jesus há de fazer uma obra, e por isso que eu estou trabalhando, para que de alguma forma você entre nela. A gente precisa de um avivamento, gente. A igreja está muito longe do que ela é. A igreja está muito longe do potencial que ela tem. A igreja está muito longe de ser aquilo que Jesus desenhou. Você está aí? Então, olha esse texto. O texto de 1 João 3, ele vai dizer o seguinte, nós temos algo que ainda vai ser revelado em nós. Ele coloca que hoje, o que está acontecendo em nós é um ensaio, é o que Paulo chamou de primícias. Agora, João, põe aí, por favor, 1 João 3, primeira carta de João, no capítulo 3, o que o apóstolo João vai colocar? Ele diz, olha, nós haveremos de ser, porque Cristo vai ser revelado, nós o veremos e haveremos de ser como ele é. Ele diz, todo aquele que tem essa esperança, palavra esperança de novo, ele diz, purifica a si mesmo assim como ele é puro. Ele está dizendo, se você está procurando encontrá-lo, purifica a sua vida conforme aquilo que você está buscando. Se você está buscando uma liberdade, se você está buscando Cristo totalmente em você, começa hoje a purificação. Então, o que ele está colocando? A salvação ela é algo tão progressivo. Estamos juntos? Estamos juntos? A salvação é algo tão progressivo, ela está acontecendo, que ele diz, hoje, ainda nós não somos aquilo que deveremos ser, há algo que ainda virá, há algo que ainda vai acontecer, que não aconteceu. Tem um nível de libertação que ainda não provamos. Por isso que o texto de Romanos aqui está dizendo que a ardente expectativa da criação é que os filhos de Deus transbordem a sua liberdade. Agora, meu irmão, presta atenção. Como é que pode? Nós estamos criando algumas matérias que parece que é só para alguns crentes. A libertação é do pastor. Pastor não pode ser um cativo, não. Eu posso ter meus demônios. Eu chamava de demônio de estimação. A pessoa fica assim, esse aqui é meu demônio da sensualidade, ó. Que eu não dou nome para demônio, não, gente. Demônio, para mim, é espírito imundo, espírito maligno, espírito de engano. O que mais? A Bíblia chama aí de um monte de coisa. Demônio. Mas a Bíblia não traz atributo nenhum de nome de demônio. Então eu não chamo demônio por nome, não. Se eles quiseram criar uns apelidos para eles, aí o problema é deles. Para mim é principado, potestade. Para mim é isso aí que a Bíblia chama. Não, mas chamam, tu já viu? Tem que saber o nome para a gente chamar.
Eu tenho que saber do nome de Jesus, é o único nome que eles pegam, se prostra e acabou. O nome que subjuga cada demônio. Eu não preciso saber o nome deles, eu preciso do nome que subjuga todos eles. Você está aí, meu irmão? Não tem legião, não tem potestade, não tem dominador, não tem nada que fique diante do nome do Senhor Jesus. É esse nome que a gente deve exaltar. Não, pastor, você não sabe, para expulsar o... você fez essa matéria onde? Não, eu estava vendo, é o livro de libertação. Vai você e seu livro de libertação para lá, porque o meu disse, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem a todos e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Para mim, ponto. Se Jesus pôde passar no caminho dele, libertando pessoas, por que eu vou estudar com ex-bruxo para aprender a libertar de certos demônios? Eu sei que no poder do Espírito Santo, a igreja ela é libertadora. Então preste atenção. A gente sabe que Jesus era usado, enquanto esteve aqui, por Deus, para gerar libertação. Mas os seus discípulos, Mateus 10, nos mostra isso. Os seus discípulos, no capítulo 10, verso 1, mostra isso para nós, que Jesus, ele quando enviou os seus discípulos, ele enviou os discípulos dando a eles, olha o que diz o verso 1, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Interessante, não falou sobre só espíritos imundos. Então é esse que é o nome deles. Para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidade. É interessante, olha o verso 8, Jesus falando para eles, verso 7, pelo caminho preguem, anunciem o quê? É chegado o reino dos céus. Como? Fazendo seminário de explicação sobre o reino. Vamos falar sobre o reino de Deus. Essa lenga-lenga, eu vou te explicar porque eu estou desdenhando do ensino. Eu estou desdenhando do ensino. Lenga-lenga, o reino de Deus, irmãos, não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós. Amém? Vamos ensinar sobre... É isso que ele mandou fazer? Não. Ele falou assim, chega no ambiente, fala assim, chegou o reino. O que você tem que fazer quando o reino chega? Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Não é para dizer, você pode sair se você não for o fulano, porque o fulano, eu aprendi que você tem que fazer assim, tem que expulsar de costa para funcionar. Ele diz, de graça vocês receberam, portanto, deem de graça. Jesus falou, entrou no lugar, manda embora. Ele está falando que o reino de Deus deve chegar causando transformação do estado em que as pessoas se encontram. Está leproso? Precisa estar puro. Tem morte? Precisa ter ressurreição. Tem demônio? Precisa ter liberdade. Agora, que reino é esse que chega na tua casa, na tua vida, e você continua cativo, endemoniado, possesso, possuído, tomado, orbitando, preso, Satanás falando para você, vem por aqui que é aqui que você vai estar, e você fala, pastor, eu quero muito, mas eu fico cativo, eu fico preso. Quando o reino chega, a abordagem é, se o reino chegou, a liberdade chegou junto com ele, o estado das pessoas vão mudar, porque o reino está ali. Se você for a Mateus 12, Mateus capítulo 12, a mesma coisa. Tem uns homens que olham Jesus e falam assim, ele não pode estar libertando as pessoas. Olha o que vai acontecer em Mateus 12, 22. Então, Mateus 12, 22, então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Doença física, cegueira, mudez, o que ele diz? E Jesus o curou. E o homem passou a falar e a ver. E a toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Não é um ungido de Deus? Eu acho que a gente encontrou quem veio libertar, hein? Eu estou vendo um libertador aí. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, olha a teologia, não, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá?
Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Onde o reino chega, chega a liberdade, meu irmão. Se o reino chegar, chega a libertação. E nós vamos falar, seu demônio, por favor, eu tenho medo do senhor e o meu pastor não está aqui. Se o senhor, por gentileza, puder sair sem fazer algazarra, sem mão para o lado, assim, seu demônio, Não, meu irmão, debaixo da autoridade de Cristo, você vai poder chegar e o estado das pessoas terão que mudar. Mas não é uma questão impositiva sobre os demônios. Para os demônios, nós não somos, gente, presta atenção, nós não somos aliados, nós não somos pessoas que podemos chegar no ambiente e ficar tranquilo, o ambiente nos cospe. É como se a gente chegasse em Gadara, mandasse um monte de demônio voar pelos ares, falando, vai, entra nos porcos. Eles matam os porcos. Se eles precisavam de um corpo para ficar em Gadara, por que eles precipitaram os porcos, gente? Porque, para quem conhece o texto aí, porque os demônios queriam ficar no ambiente. Depois dos porcos, chega uma multidão estranhamente, um monte de gente chega falando para Jesus, sai do nosso território. Ele só pede o seguinte, nós só não queremos que o Senhor esteja aqui. Aí vem nós, entra aqui em Figueira. Eu vivo falando para vocês, cara, tem uma resistência à nossa igreja. Observa, gente, não está fácil crescer. Por que a gente ensina o evangelho? Por que a gente fica ali com a pessoa, discipula? Cara, a gente traz ensinamento, a gente não bota bitolação na vida da pessoa, não fica ensinando ela a regrinhas de igreja, a gente fica tentando levar ela ao evangelho e a pessoa não cresce, a pessoa fica ali amarrada. Você acha mesmo que Satanás está querendo soltar a cordinha que ele tem na vida dos outros? Hein, meu irmão? Você está achando mesmo que é só uma casinha de paz que você tem que abrir? Você está achando mesmo? Você não tem noção do que você está enfrentando. Você não tem noção da missão da igreja. A igreja não chega no ambiente para falar paz, paz. A igreja chega no ambiente para falar mudança de estado sobre esse lugar. Aí, nós somos colocados num lugar de enfrentamento. Deus não nos está enviando para uma sala de reunião com as trevas. Deus está nos colocando num ringue. Deus está colocando a gente para confrontar as trevas, para dizer, sai, em nome de Jesus. E os demônios têm que sair, porque não é opcional. Você está entendendo, irmão? Não é opcional. É debaixo da autoridade de quem me enviou. Por isso que uma igreja não nasce. Não nasce, porque alguém achou que eu tinha que vir ser pastor de vocês. Uma igreja não nasce para alguém ser pastor. Você entendeu que essa igreja aqui, ela não veio parar aqui porque o galpão era mais barato? Como gente abriu igreja por isso aqui? Essa igreja veio para cá porque aqui foi começado um movimento de liberdade. As pessoas começaram a vir para Cristo, gente. Essa igreja nasceu evangelizando. Essa igreja, ela nasceu ganhando gente, libertando pessoas, levando as pessoas a andar com Deus, levando as pessoas a entender o seu estado e falar, Deus te liberta, Deus transforma a sua vida. Não era mensagenzinha de motivação, não é mensagem, vamos, vai dar certo essa semana. As pessoas não entram no nosso local de culto para ficar ouvindo que essa semana vai dar certo. Elas entram para saber que se essa semana não der certo, elas têm um Deus aliado delas. Que se essa semana Satanás atacá-las, Deus estará com elas. Elas entram para enfrentar a vida conforme a vida é perante a palavra de Deus. Agora, o que está acontecendo com a gente? A gente tem feito como esses homens. Eu quero falar do ambiente da palavra. Você sabe por que uma sinagoga nasceu? Para ser o ambiente da palavra. Os judeus, no intuito de pensar o seguinte, bom, nós fizemos o que fizemos, Deus mandou a gente para a Babilônia. Deixou com que destruísse o templo. A única coisa que nos sobrou foi a lei. Aí você sabe o que eles fizeram? Vamos construir sinagogas. Vamos construir locais para a gente falar da lei de Deus. Porque se o fato da gente esnobar a lei causou destruição, se a gente ensinar a lei, Deus estará conosco. Eles constroem a sinagoga, não foi Deus que mandou, gente. É um local. Tem sinagogas no Rio de Janeiro, pelo mundo inteiro.
aonde é permitido, claro, né? Tem lugares que judeus não entram. Agora, no tempo de Jesus, não era normal. Os apóstolos pregavam em sinagoga, sim ou não? Agora, você sabe o que está acontecendo aqui? No ambiente da palavra, há um ambiente de insensibilidade. Olha só o que está acontecendo. A mulher chegou, eles queriam o seguinte: Jesus, ensina. Quando Jesus tirou do ensino para a prática, quando Jesus falou, eu quero pôr ela em liberdade, eu não quero falar para ela de liberdade, eu quero dizer para ela, você pode ser livre, mulher, fica livre. Quando Jesus ele quis manifestar o poder de Deus, foi aí que tudo mudou. Porque até então, ouvir as palavras de Jesus, assim como na outra experiência da sinagoga, é gostoso. É Jesus falando, é Jesus trazendo uma visão do texto. Agora, meu irmão, a gente não pode imitar essa sinagoga. A gente não pode entrar aqui, o ambiente da palavra, porque a gente não quer o ensino da palavra pelo ensino da palavra. A gente não quer que a palavra seja comentada. Nós queremos o poder daquela verdade. Você está me entendendo? Nós queremos ver o poder de quem crê na mensagem que está sendo anunciada. Jesus mostrou na prática. Vocês querem saber como é? Alguém que crê no que eu estou falando? Mulher, fica livre. Eu quero pôr em liberdade alguém que está com Satanás prendendo. Afinal de contas, não é o que o texto de João 8:31, um texto tão mal citado no nosso país. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando ele fala isso, olha o próximo versículo. Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aí ele diz: em verdade, lhe digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Aí ele vai dizer: bem sei que vocês são descendências de Abraão. Ele está falando, está certo. Fisicamente, vocês vêm de alguém que veio de alguém que veio de alguém que de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Aí ele diz: falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Ele vai começar a falar que o pai deles é o diabo. Ele está falando, vocês não entenderam. Ele já fez de vocês um filho dele. Vocês estão achando que são livres. A minha palavra não entra. Gente, o diálogo vai ficar pior, tá? Ele está falando, a minha palavra não entra em você. Ele está falando, mas não tem como entrar. Você não é daquele que o meu pai, você não é da mesma natureza que eu sou. Como que eu falo e vai entrar em você? Porque não entra, porque seu coração está tomado por outra natureza. Você tem a natureza do diabo, que é pecador desde o começo. Gente, é o texto, eu estou falando o texto para você. O que nós precisamos entender, meu irmão? Presta atenção. Conhecimento da verdade liberta. Esse texto foi mal citado no nosso país, esse texto foi utilizado para meios políticos, nada a ver com nada. De que o conhecimento da verdade não é qualquer verdade, é A. No texto de João, lembra? Adoração em espírito em verdade. Conhecer a verdade e ser liberto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo em João. E chega por último, Pilatos pergunta, o que é a verdade? João, ele tem uma ênfase na verdade, e não é qualquer dela, é a busca do porquê, que verdade. Quem é a verdade? Jesus falou que o conhecimento da verdade é libertador. Como pode a gente se confundir, ficar à mercê de tudo isso, acreditar que é possível ser cristão e ainda ser alguém encarcerado? A Bíblia diz, no texto que estamos tomando como base, de que as pessoas ouvirem e ficarem envergonhadas. Sabe por quê? Elas começaram a perceber. Cara, a gente está mais sensível ao estado do bicho. O jumento e o boi valem mais do que gente. A gente solta eles para cuidar deles, mas a gente não quer soltar alguém que está preso. O povo, se envergonha.
Mas quem viu aquilo ali começa a falar, caramba, que poder é esse? A pessoa começa a se alegrar. A mulher, ela já não estava nem aí para a crítica, ela já estava dando glória a Deus. O louvor começou, meu irmão. O silêncio da sinagoga mudou, que a mulher está dando glória a Deus. E nós vemos isso em toda a palavra. Uma pessoa que é liberta, uma pessoa que é transformada, ela tem um nível de manifestação, de alegria, de devoção diferenciado dos demais. Ela está sempre olhando e falando, você não sabe o que ele fez por mim? Jesus falou para o homem que foi liberto lá em Gadara, vá, anuncia para os teus. Ele está falando, fala para a tua família que você morava no cemitério e agora você voltou para casa. Sabe o que aconteceu? Ele foi para Decápolis e anunciou o que Deus tinha feito por ele. Decápolis, eu já ensinei isso para vocês, 10 cidades. O cara andou a pé, 10 cidades, um conjunto de 10 cidades ouviram por intermédio de um só homem. E você não está querendo abrir um grupo pequeno, uma casa de paz, você não está querendo cuidar de uma pessoa. Tem ou não tem problema na tua liberdade? Fala aí. Hã? Não tem como. Jesus chegou para um homem cego e falou assim, vou curar você aqui, mas não fala para ninguém não. Por aleijado, vou curar você aqui, mas não fala para ninguém não. Como, gente? O cara saía dali. Gente, vocês não têm noção, eu estava ali, eu não andava. Olha aqui. Você tem noção? Você já ficou paralisado por alguma situação da vida? Eu já. E não estou falando de uma forma alegórica, não. Eu tive chikungunya a ponto de ficar assim. Por 3 dias eu quase que não mexia, eu tinha poucos movimentos, muito pouco. Gente, é horrível. Você tem noção do que é uma vida parado? Você tem noção do que é 40 anos parado? É o homem paralítico que estava lá no templo de Atos 3. O cara estava 40 anos. Tinha gente para levar ele, botar ele lá naquele estado e ele ficar ali pedindo. Olha que vida miserável. O João não virou e falou assim, eu sou bonzinho e eu entendo que eu sou cristão de esquerda, então toma aí um assistencialismo. Ó, a gente vai trazer uma cesta básica. Poxa, ó, Jesus chama tanto. Jesus chama tanto. Deixa eu fazer um carinho no seu pé. Não foi assim que João passou? Não? A ação social da igreja vai vir aqui. Não foi isso que João fez? Hein, gente? O que João fez? Ele falou, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho... Ele não falou isso, é porque a gente não tem prata nem ouro. Coisa linda. Ele falou, não tem dinheiro. E nem me peça Pix, que agora está horrível. Gente, eu estou começando a detestar o Pix. Ajudou a minha vida, mas atrapalhou. Eu estava com o Paulinho em casa um dia desse aí para trás. O cara bateu lá e falou, irmão, meu pastor mandou eu vir aqui por dentro vendendo escova de dente. Deus tem me abençoado tanto, varão. Eu, amém, querido. Estou vendendo essa escova aqui. Aí contou a história triste dele. Falei assim, meu irmão, estou sem dinheiro, cara. Eu aceito Pix. Aí eu comprei uma escova que virou o brinquedo do Felipe, cara. O Felipe pegou a escova, achou a escova. Até hoje, eu não sei onde está a escova. Ontem, estava na material de construção. Aí a menina pegou, falei, se puder deixar uma caixinha, eu falei, vai dar não, eu vou pagar no Pix. Ela, nós temos aqui o QR Code da nossa caixinha por Pix. Me lasquei. Pix. Toma aí a caixinha para vocês. Uhul! Caixinha! Uhul! Pensei, uhul. Tu vai ver ainda alguém parar no trânsito e falar, irmão, dá uma ajuda aí que tá difícil. Tô sem grana, cara, hoje tô quebrado. Eu aceito o Pix, tá aqui o QR Code. Tu vai ver. Cara, tá sinistro. Quando eu vi caixinha pro QR Code, falei, caramba, cara, o que a pandemia fez? Criou uns monstros que tá difícil, hein? O que ele falou? Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. E o paralítico ficou no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz que Pedro pegou, tirou ele, levantou ele, botou ele de pé, falou, vamos embora, vamos andar. Aí sabe como é que ele ficou? Glória a Deus, eu sou contido, não foi? Não, a Bíblia diz que ele entrou assim, ó. Imagina, gente, tá o sacerdote lá oficiando, Anselmo, entregando a oferta. Entra um doido, saltitando, falando, eu fui curado. Só que a Bíblia diz que todo mundo ali são 40 anos mendigando. Primeiro, ele nasceu aleijado. Não sei quanto tempo, 30, 20. Vamos botar 20 anos no mesmo lugar. Tu já sabe quem é.
A Bíblia diz que todos conheciam aquele homem e aquele homem entrou saltando. Gente, não tem como a pessoa que ela sai da condição que ela estava, que o estado dela é mudado, ela explode em louvor. Não tem como, ela fica sem ter o que falar. Aquela história de não temos palavras para te louvar, acabou. É isso, você fica assim. O que eu falo? Glória a Deus? Você fica... Caraca. Há uma canção. Pô, tinha que ser hoje. Aí, Vitor. Me render a ti em adoração. Então vou levantar. Minha voz está ruim. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Esses dias eu estava cantando essa música no carro, aí eu comecei a querer chorar, só que a pastora estava lá. Bom é dirigir nessas horas, o Espírito Santo te pegando ali e você sozinho, né? Aí eu falei para ela, você tem noção do que essa música canta? Eu falei, amor, a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Sabia disso, gente? O judeu não fala o nome de Deus. Por não falar, como assim, pastor? Tem Elohim, não. Tem o tetragrama, não. Aquilo ali é uma forma de se mencionar o nome, Hashem. Hoje eles falam Hashem. Hashem, proteja, Hashem, abençoa. É o nome. Eles chamaram de Deus de o nome. Então, o termo mais próximo da pronúncia antiga do nome de Deus é Iá. Quando você fala aleluia, você está falando o que há de mais íntimo, a menção mais íntima, que foi esquecida para ser preservada na santidade do nome de Deus. Eu falei, então não é um simples aleluia, é um... Aí eu fiquei com mais vontade de chorar. Eu falei, caraca, é minha esposa, né? Mas dessa hora dá vontade de falar assim, pega que eu vou parar o carro, ou tu desce ou eu desço para a gente chorar aqui um pouquinho. Cara, eu estava quebrado. Porque eu comecei a pensar nisso, falei, caraca, tem umas músicas que eu não sei não, cara. Acho que Deus fala, canta aí, anota. Aí também tem uns bagulho que Satanás fala assim, anota aí que eu falo que foi o Espírito Santo. Tem não, gente? Tem umas coisas que o diabo, cara, lá direto do quinto, do sexto, do sétimo do inferno. Não tem como. Se você reconhecer a liberdade que você tem, gente, você vai querer louvar, cara. Você não vai ter como. As pessoas que você libertar pelo poder de Cristo, elas não vão querer da igreja um assistencialismo, elas querem o poder de Deus, gente. As pessoas não querem coisas que mantenham elas no mesmo estado que elas se encontram, sabe? É por isso que eu chamo isso de evangelho terapêutico. Pode levar 60 anos a pessoa no mesmo lugar. Você está entendendo? Você está entendendo? Não é terapêutico, é libertador, é transformador, é mudança de estado. É de um lado para o outro, é de uma coisa para outra. O Senhor está chamando você para participar de algo que leva a mudança de estado para as pessoas. Quando a gente fala, vá lá, meu irmão. Qual é o texto da Casa de Paz? Quem lembra? Que a gente estuda no treinamento. Menos André e Carlos, não vale. Quem lembra? O texto que a gente estuda lá na Casa de Paz no treinamento. Ó, a dica. Foi sobre o livro que a gente leu hoje. Lucas 10 é a base do tema da Casa de Paz. Por quê? Porque Lucas mostra Jesus falando assim, ó. Falam hoje que os apóstolos manifestaram o poder de Cristo porque é a próxima geração. Mas aí esse poder parou. Não é isso? Mentira. Mentira. Ah, muitos milagres eram feitos pela mão dos apóstolos. Sim. Mas você vai ver muitas outras pessoas curando em nome de Jesus. Quem era Filipe? O motivo por Filipe se chamar Filipe. Filipe era um camarada que foi ungido para ser diácono, mas que não parou nisso. Ele era o cara que entregava a cesta básica da viúva, mas ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que não contente, esse homem se abriu
Se a Bíblia fala que Pedro pegou os gentios, você não sabe de Filipe, não? Foi Filipe que abriu Samaria. Você tem noção o que é isso? O primeiro a dizer foi Jesus que falou que a gente receberia o poder do alto e nós seríamos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Você está entendendo? Filipe foi o primeiro. Esse camarada levou a palavra, proclamou liberdade, trouxe uma transformação. E a Bíblia diz que muitos sinais eram feitos por meio de Filipe. Ah, os profetas pararam. Esse homem teve 4 filhas, profetiza. A gente fala para o Filipe que ele vai dar 4 netas para a gente, todas elas vão profetizar. Eu só quero um filho, mas eu quero 4 netos. Só para ele ver o que a gente passa. Você recebeu essa palavra? Cara, você está cativo? Você está livre? Você é uma pessoa livre? Zero amarras?